Vocês já perceberam que a gente está vivendo num teatro, né? Alguém tinha alguma dúvida a respeito do que ia ocorrer com a lei da dosimetria? Que o Congresso aprovaria, que o presidente vetaria, que o Congresso derrubaria o veto, que o Supremo suspenderia a lei? E que em algum momento, ali na frente, o nó vai se desfazer e a lei vai valer? Cada poder sinalizou para onde iria, cada um ensaiou seu ato sabendo exatamente como seria a reação. Nada, rigorosamente nada foi impensado. E não é só isso, né? Essa lei vai beneficiar 431 brasileiros, mas quase todos eles são pura desculpa. A lei foi criada para beneficiar apenas um único cidadão desta terra descoberta por Cabral. Nós fingimos que é sobre pipoqueiro, sobre moça do batom, e todo mundo sabe que os três poderes não estariam assim tão mobilizados se não fosse um único senhor, que aliás está em prisão domiciliar por razões de saúde. Ele, afinal, é um senhor bastante frágil fisicamente. A lei é bem mal feita, tá? Lei bem feita é por natureza impessoal. Essa lei ela foi escrita pensando em pessoas muito específicas. O artigo 5º da Constituição pressupõe que qualquer lei seja geral, abstrata, dirigida a categorias, não a indivíduos particulares. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É o que diz a Constituição. E isso não é só um detalhe técnico, é a ruptura de um princípio democrático essencial. Mas, claro, formalmente, a lei trata de recalibrar as penas de um conjunto de crimes. Então, tecnicamente, todo mundo finge que a mudança é geral, que não é por conta daquele senhor muito frágil. Mas vamos lá. É claro que é uma lei polêmica. A sociedade está bem dividida a respeito. Ninguém, nem os parlamentares, sequer fingem que a questão foi a reavaliação dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Todo mundo sabe que a mudança é por causa de um grupo de pessoas que tentou um golpe e aí deu ruim. A gente não sabia quando fez a lei que era o nosso time que ia terminar sendo condenado por ela. Pois é. Adivinha no governo de quem essa lei foi aprovada? Então, quando uma coisa assim se dá e é assim tão polêmico, a praxe do Congresso é convocar a sociedade a participar do debate. Você faz audiências públicas, chama quem entende do assunto a opinar, dos dois lados, tá? Defendendo, questionando. Imagina, não foi nada disso. Virou um atropelo só. A Câmara aprovou em dezembro de 2025, em maio de 2026 já estava promulgada com derrubada de veto e tudo. Isso sequer é o que faz da lei mais mal feita. O pior ponto dela é que o texto foi escrito de um jeito tão apressado, tão descuidado, que quando viram, tinham aprovado a progressão de pena para crimes hediondos, homicídio qualificado, estupro, latrocínio, tráfico de drogas. São todos casos que cairiam de 70% para 40% para presos primários. Feminicídio, a pena cairia de 75% para 55%. Aprovaram a lei assim. Aí tiveram de aprovar uma outra lei mudando isso. Por que uma coisa dessas acontece? Porque é uma lei muito mal feita, que não foi submetida a escrutínio público, não chamaram os técnicos competentes para ver onde tinha problema no texto e por aí vai. Bem, aí a lei chega desse jeito ao Palácio do Planalto. O presidente Lula escolheu cuidadosamente, adivinha, o dia 8 de janeiro desse ano, para vetar o texto todo. Não foi um veto sutil. Entre as justificativas estava justamente apontando que a mudança na lei de execução penal estava beneficiando alguns dos piores criminosos do Brasil. Não é aquele senhor. É o estuprador mesmo. Congresso aprova a lei, Câmara vota, Senado vota, as duas casas aprovam, vai para o presidente da República. O presidente diz se concorda ou não e, se não concordar, veta aquele pedaço específico. Pode vetar tudo? Pode, claro. Vetou. Mas o presidente não tem a palavra final quando estamos tratando de leis. A palavra final é do Poder Legislativo, do Congresso, que pode ou não derrubar o veto. Veto presidencial na nossa Constituição é mais complicadinho de derrubar. Não é Câmara vota, se mantém ou se derruba, Senado vota, se mantém ou se derruba. Não é assim. Tem de ser numa sessão conjunta das duas casas. É o Congresso que vota como um corpo só. Deputados e senadores juntos, na mesma sala. E aí tem um monte de regrinha para seguir, tá? Vocês não sabem, a partir daí, o que o Alcolumbre aprontou. Sabem ainda menos dos problemas lá no Supremo. Porque nesse desastre todo que é essa lei, os problemas não estão só no Congresso Nacional. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Olha,
Esse jeito de funcionar que eu te contei aqui, três poderes encenando e ninguém de fato governando, não é um acidente recente. É o resultado de 40 anos de nova república. E é exatamente disso que trata o ponto de partida especial Nós Brasileiros, que já está no streaming do Meio Premium. Nesse filme eu te conto quem é o brasileiro que entrou nessa nova república em 1985, o que ele queria, o que prometeram a ele, o que não entregaram e o que entregaram. E aí, porque esse brasileiro, depois de 4 décadas, aprendeu a aceitar algumas coisas como normais, o que ele desaprendeu por completo a cobrar. E por que ele assiste a um teatro como esse de hoje sem mais se chocar? Assina hoje, ouve essa noite e amanhã o tabuleiro inteiro vai fazer mais sentido. Assina o Meio Premium. Aliás, esse é o ponto de partida. As regras internas do Congresso Nacional exigem que assim que uma sessão conjunta das duas casas seja aberta, a pauta que não tiver sido avaliada ainda tem de ser examinada imediatamente. Pois é, existia a convocação de uma CPI mista do Banco Master. Tinha assinatura de pelo menos 1/3 dos deputados, pelo menos 1/3 dos senadores. Tinha fato determinado, prazo, tudo. Se o presidente do Congresso abre uma sessão e tem uma CPMI cumprindo todas as exigências legais, ela tem de ser instalada. O presidente do Congresso é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, metido até o pescoço na história do Master. Justiça seja feita, tá? Gleisi Hoffmann pediu da tribuna que a CPMI fosse instalada. Não foi. Alcolumbre fingiu que não existia coisa, rasgou o regimento como se não valesse de nada. E isso aconteceu porque houve um acordo, com papel assinado e tudo, que a Julia Keck, a repórter do Meio, conseguiu. Toparam ignorar a CPI senadores como Sérgio Moro, Flávio Bolsonaro, que aí depois fingem que estão escandalizados com o Banco Master. É só papo, né? Aí tem uma segunda regra. O presidente vetou todos os artigos de uma lei, então o Congresso tem de avaliar tudo que foi vetado. Não aconteceu. Alcolumbre só apresentou à sessão alguns dos artigos. Aquele pedaço todo que melhorava a vida dos estupradores, ele não levou ao plenário, fingiu que não existia. O Congresso tinha de ter avaliado aquilo também. A sessão de derrubada de veto, ela foi toda irregular. E apesar disso, vamos ser francos aqui, será que a gente ainda consegue falar com franqueza? A lei é ruim, mas é uma lei. Todo mundo sabe que seu objetivo é facilitar a vida de um homem só, mas formalmente ela mexe no texto anterior e beneficia todos os condenados por aquele conjunto de crimes ali. O Congresso pode aprovar leis ruins, desde que todos os quórums sejam respeitados. Nós, o povo, que mudemos o Congresso se não gostamos das suas leis. E não é só isso. O Congresso também pode derrubar vetos presidenciais. A gente pode até não gostar quando o Congresso faz. Podemos gritar que foi irregular na prática, mas veja só. Se fizerem o Congresso votar tudo de novo, agora seguindo cada regra que não foi seguida, o resultado vai ser o mesmo, o veto vai ser derrubado. Os condenados pelo crime de golpe de Estado terão suas penas reduzidas. Essa causa tem maioria no Congresso Nacional. É claro que o Congresso tem esse poder constitucional. Bem, no segundo em que o veto foi derrubado, já havia 2 ADIs prontas, tinindo de novas. Ação direta de inconstitucionalidade. Uma do PSOL, outra da ABI. Tem regra para como uma ADI é avaliada, tá? Precisa ser lida por todos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, precisa ter quórum mínimo de 8 ministros e precisa ter pelo menos 6 votos para ser acatada. Lei promulgada na sexta e num sábado, sozinho em plenário virtual, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a aplicação da lei. Pronto, só ele. Enquanto o plenário não votar, fica suspensa. O plenário só vota quando ele decidir que está satisfeito com os vários pedidos que fez. Veja, é uma mudança de lei que confronta especificamente decisões tomadas por ele próprio, o ministro Alexandre. Ele poderia ter se recusado, dito, olha, eu já estou envolvido com o julgamento do que está no centro dessa história, qualquer outro ministro deveria avaliar isso aqui, né? Mas não. Simplesmente suspendeu a coisa, sozinho. Por quê? Porque pode. Quando uma ADI assim bate, o relator tem o poder de suspender os efeitos de uma lei até que sua constitucionalidade seja definida.
O que a lei que rege essas coisas afirma é que antes de soltar uma cautelar, ou seja, antes de suspender, ele deve ouvir os órgãos e autoridades relacionados ao processo. Nesse caso, Câmara, Senado, Advocacia Geral da União, Procuradoria Geral da República. Tem que ouvir todos antes de tomar uma decisão. Ele atropelou esse pedaço. Alegou que havia urgência porque os réus começariam a pedir redução de pena. Tá, né? Tem uma pergunta que ninguém está fazendo e ela é a única que importa. Se cada um dos três poderes pode sozinho decidir o que vale da decisão do outro, quem é que governa? A resposta não é o Congresso, não é o Planalto, não é o Supremo. A resposta é ninguém. E quando ninguém governa, a Nova República não está sob ataque, ela está vazia por dentro. Eles encenam, tudo é teatro e nós assistimos. É isso o que ainda dá para mudar, desde que a gente perceba a tempo de não aceitar como normal. Uma democracia feita de regras, de bom senso e alguma integridade. Tudo isso está em falta no palco brasileiro. Ei, peraí, atenção, não rola ainda pro próximo vídeo não, tá? Por apenas R$15, o Meio Premium te dá acesso imediato ao nosso streaming exclusivo. Imagina só entrevistas inéditas com nomes como José Dirceu, Sérgio Abrantes, Felipe Nunes e uma biblioteca de séries e documentários originais. Mas não para por aí não, tá? Nossas newsletters especiais trazem reportagens que desvendam da política à tecnologia. É o jornalismo que te prepara para entender de verdade os bastidores dos assuntos que movem o Brasil e o mundo, muito além da manchete. Assine o Meio Premium agora.